Fala galera, belezinha? Estamos aqui para resolver a prova da PUC São Paulo que aconteceu agora, no dia 26 de novembro. Vamos dar uma lidinha nessas suas 5 questões aí e ver o que elas trazem pra gente, beleza? Mas antes já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário, assim você ajuda muito a fortalecer aqui o meu canal, belezas? Vamos dar uma lida nessa primeira questão que já tem problema e a gente vai conversar, já mostro para vocês. Ele diz assim, ó, o nível de intensidade sonora beta, medido em decibéis, em homenagem ao Alexander Graham Bell, é definido em escala logarítmica, pelo fato de que o ser humano possui a particularidade de que sua sensibilidade varia linearmente enquanto o estímulo respectivo varia exponencialmente. Isso significa que o ouvido só percebe variações de intensidade como lineares se as amplitudes variarem exponencialmente. E ele diz, o nível de intensidade sonora beta é dado por essa expressão aqui, e ele diz, nessa função logarítmica, I e 0 são intensidades sonoras em watt por metro quadrado. E ele coloca aqui o valor de referência 0, 10 a menos 12, que equivale à mínima intensidade sonora audível para um ser humano. Considerando as informações apresentadas no texto, o nível de intensidade sonora de uma fonte cuja intensidade produzida é de 103 watts por metro quadrado decibéis é D. Aqui, onde está o problema, o possível problema? Eu imagino que este carinha aqui, ele quis escrever 10 ao cubo e não 103, porque calculando com 103 a gente vai chegar em mais ou menos 140, que não tem alternativa, 140 e um pouquinho a mais, né? Um pouquinho acima de 140, não tem alternativa. Então eu imagino que seja 10 ao cubo watt por metro quadrado. Beleza? Como ele está pedindo para a gente em decibéis, ele está pedindo aqui ó, o beta, não é isso? Então vamos encontrar essa razão para depois calcular o nosso log. Vai ficar assim, ó, I sobre o nosso I0, o nosso I que eu estou suspeitando que seja é 10 ao cubo, dividido aí por 10 a menos 12. Lembrando que quando a gente tem expoentes negativos, o que a gente faz? Ó? Inverte e troca o sinal, não é isso? Então vai ficar assim, ó. A gente tem o seguinte, vai ficar 10 ao cubo vezes 10 a 12. E aqui eu tenho um produto de potências de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes, não é isso? Então quer dizer que essa razão aqui, I sobre I0, será 10 elevado a 15, tudo bem? 3 mais 12. Então calculando o nosso beta, vai ficar ó, 10 vezes o log na base 10 de quem? Desse numerinho que a gente acabou de encontrar, que é 10 elevado a 15. Boa. E aí, usando as propriedades de logaritmo, ó, vou tombar esse expoente aqui ó, e multiplicar. Não é isso? Vai ficar assim. Então, o nosso beta é 10 vezes o 15 vezes o log de 10 na base 10. Lembrando que sempre que eu tenho logaritmando e base iguais, né, ó, logaritmando e base iguais, quando a gente não coloca aqui quer dizer base 10, né? Então, a gente tem esse log valendo 1. Então, o nosso logaritmo aqui, ó, vale 1. Então, o nosso beta será 10 vezes 15, que de cabeça dá 150, e nos leva para a alternativa E de helicóptero. Tudo bem? Beleza? Então, tem um errinho aqui no enunciado que eu suspeito que seja isso o correto. Legal? E aí, se tiver qualquer dúvida, manda aquele comentário e a gente vai trocando uma ideia e vai se ajudando. Tudo bem? Vamos dar uma lida então na próxima questão para ver o que ela traz para a gente? A questão 2 traz o seguinte para nós, ó. Na criação de uma planta baixa, é importante deixar indicada a área livre para a abertura de portas e janelas. Assim, a figura a seguir representa a planta baixa do quarto de uma pessoa, cuja porta utilizada no projeto terá 80 centímetros de largura. Utilize 3 como aproximação para π. Ele fala assim, pensando nisso, a área livre para a abertura dessa porta deve ser, em metros quadrados, D. Então, ó, vamos primeiro entender que essa largura que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Tudo bem? Não a espessura da porta. Então, isso aqui vai ser o nosso 80, ou seja, vai ser o raio, vou colocar aqui, ó, o raio desse setor circular é de 80 centímetros, que eu já vou colocar em metros, né? Vai ser 80 sobre 100, que é 8 sobre 10, ou 0,8, tudo bem? Vou deixar assim, ó, em fração só para auxiliar nos nossos cálculos. E aí, este ângulo aqui ó, vai ser de 90 graus.
Como que a gente encontra a área desse setor circular? Dependendo desse ângulo aqui, a gente vai ter áreas diferentes. Como o nosso ângulo é de 90 graus, a gente vai ter 1/4 do círculo todo, tudo bem? Se fosse um círculo todo disso aqui, a gente faria π raio ao quadrado. Como é 1/4, tudo bem? Porque 90 é 1/4 de 360, a gente vai fazer 1/4 da área total do círculo. Então vai ficar assim, ó. A nossa área será 1/4, por que 1/4? Porque 90 é 1/4 de 360. Então, 1/4 de π raio ao quadrado. E quem é o nosso raio? Vamos colocar aqui, ó, 8/10. Tudo isso aqui ao quadrado. Beleza? E aí, como ele manda usar 3 para aproximação aí de π, então essa área será aproximadamente 1/4 vezes 3, e aqui 8/10 ao quadrado vai dar 64/100. Simplificando, olha lá, este 64 com este 4 aqui vai dar 16, não é isso? 16, e aqui dá 1. 3 vezes 16 dá 48, então quer dizer que essa área aqui, ó, é aproximadamente 48/100 metros, que é a mesma coisa que 0,48 metros quadrados, né? Esqueci do quadrados. Então, esta é a nossa área que está lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem? Veja se há dúvidas. Se tiver, manda aquele comentário aí que eu sempre respondo e a gente vai se ajudando. Tranquileira? Então vamos dar uma olhadinha na questão 3 agora. Essa aqui diz o seguinte para nós, ó. Uma livraria realizará um sorteio de livros entre seus clientes. Para isso, separou alguns exemplares dos 5 gêneros literários mais vendidos no ano passado. Os 5 gêneros literários e os respectivos números de exemplares estão indicados na tabela a seguir. E ele pergunta a probabilidade do primeiro e do segundo livro sorteados serem do gênero crônica e poema, respectivamente. Isso daqui é importantíssimo. Tudo bem? Então, como que a gente vai fazer? Ó? Olha lá, para o nosso espaço amostral, ou seja, o número de casos possíveis, o que a gente tem? Ó? A gente tem duas possibilidades para montar, né? Para o primeiro livro e para o segundo. Quando eu vou escolher o primeiro livro, eu tenho 25 maneiras. Para o segundo, eu tenho 24. Tudo bem? Dado que o primeiro já foi retirado. Então, pelo princípio fundamental da contagem, vai ser 25 vezes 24. Beleza? Boa. Agora, para o nosso evento, né? O que ele quer? Ele quer que o primeiro seja de crônica, vou chamar de C, e o segundo seja de poema, vou chamar de P. Então, como que vai ficar? Para escolher um livro de crônica, eu tenho quantas maneiras? Olhando na tabela, eu tenho 5, não é isso? Então, tenho 5 aqui. E para escolher um livro de poema, após, né, ter escolhido o de crônica, eu tenho aqui, ó, de poema, são 6 possibilidades. Então, tá aqui, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 6, eu vou deixar indicado esse produto, não vou fazê-lo ainda, só para facilitar na nossa simplificação. Então, a nossa probabilidade será o seguinte, ó, o número de casos que nos servem, que é 5 vezes 6, não é isso? 5 vezes 6, dividido aí pelo número total de casos, que é 25 vezes 24, que é o nosso espaço amostral. Legal? Agora a gente vai simplificar, perfeito? Olha lá, 5 com 25, aqui em cima vai dar 1, lá embaixo vai dar 5. Agora, aqui, ó, 6 com 24, aqui em cima vai dar 1, lá embaixo vai dar 4. Ou seja, a nossa probabilidade, 1 vezes 1 lá em cima vai dar 1, aqui embaixo 5 vezes 4 vai dar 20. Então, a nossa probabilidade é 1/20, que está contemplado lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem? De boaça? Tranquileira? Se tiver qualquer dúvida, já sabe, manda aquele comentário e a gente conversa. Legal? Então vamos dar uma olhadinha na próxima questão. A questão 4 diz o seguinte para a gente, ó, uma pessoa deseja comprar um bem no valor de R$ 1.740 e para isso planeja poupar uma quantia mensal por 6 meses, guardando-a em um cofre para obter o valor exato do bem. Ela realiza esse processo de modo que de um mês para outro haja um acréscimo fixo de R$ 100 na quantia guardada. E ele fala assim, para atingir o valor desejado, essa pessoa deve poupar no primeiro mês, com base nos acréscimos mensais, o valor D. Então eu não sei qual que é o acréscimo do primeiro mês, vou chamar de X. Só que o enunciado diz pra gente que a cada mês aumenta 100 pilas no valor
guardado. Então, no segundo mês, ele vai guardar x mais 100, não é isso? No terceiro mês vai aumentar 100, então vai ser x mais 100 mais 100, ou seja, x mais 200. No terceiro mês será o x mais 200 que ele já guardou lá, mais 100, né? Vai aumentar 100, então vai dar 300, não é isso? Lá no quinto mês vai ser o x mais 300 mais 100, que vai dar x mais 400. E no último mês, né, no sexto mês, vai ser o x mais 400 mais 100, que é x mais 500. Beleza? Se a gente olhar com atenção, isso aqui é uma progressão aritmética, não é isso? Ó? De razão 100, ó. Daqui para cá aumenta 100, daqui para cá aumenta 100, daqui para cá aumenta 100, e aí ele está pedindo, aliás, a gente vai usar, né? Não está pedindo explicitamente, né? Quando a gente faz a soma disso daqui, tem que dar o valor total do bem que ele quer comprar. Como são 6 termos, a gente pode fazer na raça mesmo, né? Mas se fosse bastante, a gente usava aquela ideia de fórmula de PA e tal, e desenrolava. Então, somando isso daqui, somando geral, né? Então, vou colocar aqui, ó, somar. Como que vai ficar, ó? Questão de x's, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, vai dar 6x. Agora eu tenho, ó, 100 mais 200 dá 300, com esse 300 dá 600, com esse 400 dá 1.000, e com esse 500 aqui vai dar 1.500. Então, mais 1.500. Isso aqui no total tem que dar os 1.740, que é o valor do bem. E aí, subtraindo dos dois lados 1.500, a gente vai ficar com 6x igual a 1.740 menos 1.500, dá 240. E aí, dividindo ambos os lados por 6, a gente vai chegar em x, é 240 dividido por 6, ou seja, o nosso x nada mais é que 40 dinheiros, não é isso? Então, lá no primeiro mês, ele guardou R$40, que está na alternativa D de jeans. Tudo bem? Na boa, de novo, você poderia ter feito pela soma de PA, né? Só que, como são só 6 termos, dá para fazer na raça aqui, sem grandes problemas. Beleza? Se tiver dúvida, manda aquele comentário, a gente troca uma ideia e vai se ajudando. Legal? Então vamos lá para a última questão dessa provinha aí da PUC. E essa quinta questão traz a seguinte ideia para a gente, ó. Entre os anos de 1985 e 2022, a área destinada à agropecuária no Brasil cresceu 50%, ocupando 95,1 milhões de hectares, o que equivale a 10,6% do território nacional, segundo os dados divulgados pelo MAP Biomas. E ele fala para a gente considerar um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E ele fala assim, ó, em 2022, a área destinada à agropecuária no Brasil era, ou seja, ele quer saber o quanto isso daqui equivale em metros quadrados. Essa é a pergunta dele. Tudo bem? Então, let's bora. O que a gente vai fazer? Ó? 95,1 milhões, lembrando que milhões é 10 a sexta de hectares, HA. Então, vamos transformar isso aqui para metros quadrados. O enunciado disso daqui, ó, que cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, vamos escrever assim, ó, 10 a quarta, que é 10 mil metros quadrados, equivale a 1 hectare. Se a gente simplificar aqui, ó, cortar essa unidade com essa, vai sobrar só os metros quadrados, não é isso? Então a gente vai ter, ó, 95,1 vezes 10 a décima metros quadrados. Só que não tem nenhuma alternativa assim, né? Estão todas em notação científica, né? Então, se a gente quiser que fique em notação científica, eu vou ter que, ó, dividir isso aqui por 10. Então, se eu divido por 10, eu multiplico isso daqui por 10. Então, a gente vai ter 9,51 vezes 10 a 11 metros quadrados, que está lá na alternativa A de amorzinho gostoso. Beleza, gente? Tranquilidade? Aqui essa questão era só uma regrinha de 3, né? Só uma proporção, só mudar de unidade. Era só isso que ele queria. Tranquilidade? Se você achou que te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário, assim você ajuda, como eu já disse, muito a fortalecer aqui o meu rolê. Tudo bem, gente? E a gente se encontra num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. É isso aí, um beijo no coração, até a próxima.